Recentemente eu comecei a ir pra igreja na intenção de socializar, fazer amizades, só que também, porra, não podia escolher um lugar pior, não é mesmo? Cara, eles só sabem falar de tenha fé, que não sei o que, não dá pra conversar com eles, porque minhas conversas são mais realistas, são mais pé no chão, realidade. Quanto a deles, não, tudo vai dar certo. Tá, e daí? Depois de tudo vai dar certo, o que que você diz? Nada? Não, tudo vai dar certo porque eu tenho fé. O meu pai era deficiente físico, cadeirante, por causa de um acidente de moto. Ficou 20 anos na cadeira de rodas. Era um pastor que pregava na cadeira de rodas. Ficou 20 anos achando que Deus ia curar ele. Meu pai nunca levantou da cadeira, até morrer. 20 anos na cadeira de rodas, tendo fé, pregando a fé. Se deve acreditar nas coisas que não se veem. Tá escrito na Bíblia isso, a fé, ela é a prova das coisas que não se veem. Fé não é prova de porra nenhuma, é prova de que tu é burro e ignorante. E o meu pai, ele era um cara tão gente fina, mas mesmo assim ele caiu nesse conto, nessa merda aí. Teve uma época da vida dele que ele fez fisioterapia e conseguiu ficar pelo menos de pé, sem ter que se apoiar em nada. Não conseguia andar, mas conseguia ficar de pé. Aí ele parou de fazer, porque há muito tempo ele teria que fazer uns 5 anos pra voltar a andar. E era, assim, horas por dia, acho que umas 8 horas. Ele desistiu e falou assim: só vou sair daqui quando Jesus me curar. Se ele não curar, eu vou morrer assim mesmo. E morreu assim mesmo. O dia que eu ver Jesus restaurar o braço de alguém que perdeu o braço, né, restaurar o dedo que o Lula perdeu, sei lá, fazer alguma porra dessa aí na minha frente, aí eu vou acreditar. Agora, enquanto eles dizerem tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, o caralho, meu pau, vem chupar minha bola, porra. Eu fui na igreja e já fingi estar endemoniado umas 4 vezes. Pra quê? Pra ver se algum pastor, algum obreiro perceberia. Ninguém percebeu nada. O único que percebeu foi um membro, que escutei falar assim: esse cara tá atuando. Aí eu me questiono mais ainda. Tá, a fé deles, esse poder, o suposto Espírito Santo, não devia ter avisado que aquilo ali não era um demônio? Cadê o discernimento deles? Eles pregam o discernimento, né? Que você tem que ter o discernimento da palavra de Deus. Tá, o discernimento da palavra de Deus, mas quem é Deus? Ah, tá na Bíblia. Tá, mas e a história da Bíblia, o pastor, você sabe? Ah, não sei. Porra, então, né? Teve uma vez até que o pastor na reunião ele falou: vou pegar esse trecho aqui que tá mais atualizado. E aí eu já pensei: bom, ele acha que o mais atualizado é o mais correto, sendo que quanto mais atualizado, mais distorcido fica. É engraçado, né, que os ateus entendem mais de Bíblia do que aquelas pessoas que estão dentro da igreja pregando, cara. É incrível. Meu Deus. Eu honestamente fiquei frustrado de ir pra igreja, tentar fazer amizade e não conseguir, mas não por culpa minha nem da minha esquizofrenia. Porque o que acontece é que na verdade eles são muito superficiais e me dá vontade de matar todos eles. Isso é um sintoma da esquizofrenia. Eu me imagino cortando a garganta deles, enfiando a faca no pescoço, bem na jugular. É uma faca bem novinha, bem afiada pra poder ver o que acontece se eu enfiar ela e depois arrastar. Eu imagino eles com a cabeça cortada. Eu também imagino muitas vezes o que acontece se eu me fingir de demoniado e enfiar a porrada no pastor, porque com certeza eu vou poder fazer isso tendo a desculpa de que eu estaria endemoniado. E aí, o pastor iria passar vergonha com a própria fé. Só que eu não tenho coragem de fazer isso. Eu queria. Eu tenho força suficiente pra dar um nocaute nele. Eles dão muito mole. Ele fica com a guarda baixa. Cara, é incrível, é incrível. Seria extremamente fácil dar um gancho ali e acertar no, no queixo do pastor. Ou então abrir os olhos ali, apesar de que eu consigo parecer que tá com os olhos fechados e está enxergando assim mesmo. Eu consigo fazer isso. Seria muito fácil acertar num ponto vital, numa têmpora, dar um soco no fígado. Soco no fígado, pra quem não sabe, é nocaute também. Só que tem que ser bom de esquerda, porque o fígado fica do lado direito. Eu poderia fazer isso pra provar na frente de todo mundo o que a fé dele está fazendo. Que é porra nenhuma. Quer dizer, tá cegando as pessoas, né? Mas as pessoas querem continuar cegas. É muito engraçado que quando eu falo, eu tento argumentar alguma coisa com eles, a única coisa que eles dizem é: mas a fé é isso, mas a fé é aquilo, mas tá escrito na Bíblia isso e aquilo. Tá, cara, mas tira a Bíblia da equação quando você não tiver mais argumento e pensa fora da Bíblia. Ah, não, mas pensar fora da Bíblia é coisa do diabo. Tá, mas você sabe como que o diabo foi inventado? O diabo não foi inventado, tá escrito na Bíblia.
O diabo existe. Cara, você já estudou história, você sabe a origem do diabo ter chifres e ter rabo, dele ser vermelho, dessa imagem popular que o diabo tem? Você sabe, pastor? Ah, não, pela fé o caralho, você sabe ou não sabe? Pois é, não sabe, né? O diabo ele foi inspirado nos deuses pagãos. Os deuses pagãos tinham chifres como símbolo de poder. Só que aí chifre se tornou uma coisa, ou o negócio aqui é brabo, né? É do capeta, é do diabo. E não é assim que funciona. Os pastores tinham que estudar um pouco a história medieval. Na época medieval, a igreja e o Estado eram uma coisa só. A gente sabe que quando envolve dinheiro na parada, ou seja, política, já se corrompe tudo. A fé nasceu, talvez a primeira fé do mundo, tenha nascido de um desejo legítimo do ser humano de querer entender alguma coisa. Mas depois alguém percebeu ali que aquele velho ditado, todo dia o malandro e o otário saem de casa. E aí vira negócio. E aí se formou a igreja. A igreja mandava em tudo. Em uma época onde ninguém sabia ler, só quem sabia ler eram os nobres e os padres. Inclusive existem grimórios antigos e adivinha quem escreveu? Quem será que escreveu grimórios? Grimórios de magia numa época onde a bruxaria era condenada e só quem sabia ler eram os padres, os nobres, né, o pessoal da igreja. Quem mais poderia saber escrever um grimório de feitiçaria e condenar a feitiçaria ao mesmo tempo? Ou seja, todo mundo pode ter. Quer dizer, você pode ter o poder da feitiçaria, mas o resto não, né? Aí prega que não, tem que entregar tua vida a Jesus, que não sei o que, feitiçaria é errado, não pode adorar ídolos, não pode adorar deuses pagãos. Associar a imagem do diabo com a de deuses pagãos foi uma jogada de mestre, porque aí qualquer outra coisa pode ser chamada de diabo, tanto que o cristão faz isso até hoje. Qualquer coisinha que não seja da igreja é o diabo. Qualquer outro deus é o diabo, o Exu é o diabo. Sabe a história de Exu? Não sabe, né? Pois é. Exu, na verdade, no africano é Exu. Exu é uma divindade, é um deus. Aqui é que, com esse sincretismo todo, com a evolução ou regressão da religião, né, vamos dizer assim, existe hoje Exu isso, Exu aquilo, mas Exu mesmo, o nome Exu é uma divindade africana. Enfim, tem muita coisa aqui. Veja o meu nível de conhecimento e compara com o deles. O meu nível de conhecimento é se você me perguntar uma coisa, eu sei explicar, com base na história. Agora, o deles, se eu pergunto alguma coisa, não, você tem que ter fé. Não, mas Deus é infinito, Deus é maior do que isso. Deus vai curar sua esquizofrenia. Ah, me falaram isso tantas vezes. Deus não cura porra nenhuma. Cara, eu fiquei na igreja firme 5 anos. 5 anos. E Jesus nunca me curou, Jesus nunca me deu nada. Por incrível que pareça, apesar de eu ser uma pessoa cética com tudo, os únicos resultados que eu já tive na vida em relação a coisas espirituais foi quando eu mexia com magia pesada, alta magia. Demonolatria. Que demonolatria é o culto aos demônios. É aquilo que eu fazia. Foi assim que eu derrubei um cara que me ameaçou de morte. Foi assim que eu tirei o emprego de uma garota que ela tinha acusado falsamente o meu irmão de assédio. E aí meu irmão ele poderia perder o emprego por conta disso. Porque eu também fui acusado de assédio na mesma empresa. Só que eu fui lá e falei pra gerente, tá bom, olha na câmera, vê se eu assediei alguém. Aí depois de eu tomar meia hora de esporro, aí sim, a gerente foi lá, olhou na câmera e viu, não, realmente, foi acidental. Aí nessa época, como não tinha perigo pra mim, eu não fiz nada, eu não guardei mágoa da garota. Mas aquela que fez com meu irmão, como mulher ganha vantagem simplesmente por ser mulher, eu sei que há controvérsias, mas eu vejo dessa maneira. Eu pensei, tá, se eu não derrubar ela, ela vai começar a espalhar isso pra todo mundo, assim como a outra fez comigo. Vai dar merda pro lado do meu irmão, né? Que só por ele ser homem também ele vai estar na desvantagem, porque infelizmente os homens têm esse mau comportamento de realmente serem assediadores. Aí eu tive que derrubar ela, né? Fazer o quê? Ela perdeu o emprego e perdeu o relacionamento e começou a ter brigas na família. Teve uma época também que eu tava todo fudido de dinheiro. Eu era vendedor ambulante, vendia brigadeiro. E aí eu fiz um ritual de demonolatria, conjurei um demônio e pedi a ele que me ajudasse. Bom, no dia seguinte eu consegui fazer R$ 100 em 2 horas, na rua. Agora, por que a magia negra conseguiu me dar resultados e a igreja não? Bom, talvez a espiritualidade realmente exista, só que
não seja para as massas, né, de fato